E aí, pessoal, tudo bem? Você já me conhece, eu sou Paula Quaiser, sou Master Coach e autora do método Canvas Coaching. Deixa eu te falar uma coisa, tem uma coisa que me irrita, me tira do sério. São as pessoas que não sabem o nome da própria profissão. Pelo amor de Deus, eu não sei se isso acontece com você também, se você também tem essa irritação ou se é uma particularidade minha. Mas você já ouviu por aí coach que fala, eu sou coaching e eu faço coach. O cara se forma, o cara faz curso, o cara trabalha, o cara abre empresa de coaching e o cara não sabe o que é coach, o que é coaching, o que é coaching, qual que é a diferença. Vamos parar com isso? Então você, meu amigo coach que está me ouvindo, você aí que é coach, presta atenção, por favor. Eu já falei isso 1 milhão de vezes, mas eu vou repetir. Porque eu cansei de ver no Facebook propaganda errada. Não dá, né? Então vamos lá. Vamos entender da onde que surgiu, o que é coach, coaching, coachee. Então vamos lá. Se você é coach, você tem que saber. Coaching, com ING no final, é a metodologia. Por exemplo, tem a psicologia, né? Tem a terapia e tem o terapeuta, né? E assim como tem o coaching e tem o coach, que é o profissional. E de onde que vem a palavra coach, né? Coach, em inglês, é treinador e coaching é treinamento. É a arte de treinar, a arte de fazer, né, de ser o coach. Assim como tem no inglês learning, né, que vem do verbo to learn, aprender. Então learning é a arte de aprender, né, ou aprendendo. Então learning English, aprendendo inglês. Assim como tem vários outros exemplos, né, mas é importante você entender. Tem ING no final, é a metodologia, tá? Não tem, né, é coach, né, sem ING no final, é o profissional. E coachee, com 2 E's no final, é o cliente. Coachee, que é o cliente de coach. Coach, tá, em inglês, vem de carruagem. Não sei se você sabe, mas coaching é como se a gente fosse um veículo, né? Todo coach é um veículo do cliente, né? Do ponto A até o ponto B, mas da onde ele está, da realidade, até onde ele quer chegar. Então vamos lá, vamos entender da onde que surgiu a palavra coach. Presta atenção. No ano de 1450, 1500 por aí, surgiu na Hungria uma carruagem que carregava somente os reis, somente a realeza. E essa carruagem se chamava coach, ou originalmente Cox, com K. Mas, né, o nome acabou se tornando coach e isso foi transferido então para outros países, principalmente para a Inglaterra. Então essa carruagem chamada coach ficou muito famosa e muito comumente usada. Mas aí você pode estar se perguntando, mas o que uma carruagem, ou como é que uma carruagem acabou se transformando o nome de um profissional, uma pessoa que ajuda outras pessoas, que aconselha, né, ou desafia outras pessoas a ir mais longe? Então, a primeira vez que a palavra coach apareceu atribuída, no sentido que a gente conhece hoje, né, da nossa profissão, foi por volta de 1600. Sabe aonde? Numa poesia. Pois é, numa poesia. Um francês chamado Jean de La Fontaine, olha que nome bonito, Jean de La Fontaine, escreveu uma poesia. Na verdade, o nome dessa poesia era O Coche e a Mosca. E nesse poema, ele falava que uma mosca ficava atazanando os cavalos, né, e o condutor, né, em forma de poema, ele descreveu isso. A mosca ali atazanando e desafiando o cavalo e o condutor. E por conta dela, então, por conta desse desafio, desse aconselhamento, digamos assim, eles têm sucesso e chegam no final da colina, no final da montanha. Esse é o poema, a primeira vez que é atribuída a palavra coach, né, ou coach, ao significado que a gente vê hoje. Só que então, por volta de 1800, na Inglaterra, né, a palavra então passou a significar tutor. Você sabe que com o tempo as palavras mudam, né, os seus significados e significantes, né, os significantes mudam de significados. Então a palavra coach passou a significar tutor. Tutor ou um mestre que ajudava, né, os alunos um professor particular que ajudava os alunos a passar nas provas. E isso foi ficando cada vez mais comum na Inglaterra e essa profissão, esse coach, foi sendo cada vez mais admirado também nas faculdades na Inglaterra e aos poucos isso também foi atribuído então para os esportes. E principalmente nos Estados Unidos, aí já em 1900,
a palavra coach aparece com o significado de treinador esportivo, sendo então o coaching, como a gente já viu aqui no início do vídeo, com ING no final, né, a arte de treinar, né, ou treinamento. E aí sim começa a atribuir então a palavra coach, né, ao que a gente conhece hoje como realmente como treinador. Só que, então, a partir de 1950, mais ou menos, isso começou a entrar no business. Só que, até antes da Revolução Industrial, né, até mesmo da segunda e da terceira etapa da Revolução Industrial, que aí a gente já chega na época do pós-guerra, em 1950. Então, desde a Revolução Industrial de 1800 até 1950, por aí, os trabalhadores eram vistos como máquinas inteligentes, né, e acabou, meras máquinas. Como você pode ver, você deve conhecer, né, o filme de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, né? Então essa crítica social, esse filme que é um filme de grande humor, mas também de grande crítica social, né, sobre exatamente essa época da industrialização. Então os trabalhadores eram vistos como meras máquinas. Só que depois, a partir de 1950, por aí, tem até, né, com os compensadores, como até mesmo Maslow, você também deve conhecer a pirâmide de Maslow. Se não conhece, é legal, comenta aqui, eu não conheço a pirâmide de Maslow, que aí eu faço um vídeo especialmente para você para isso. Mas bem, então mais ou menos nessa época, né, a partir de 1950, aí no pós-guerra, já 1960, então o trabalhador começa a ser enxergado, né, algumas áreas do mercado de trabalho, né, principalmente diretores, né, e gerências, então principalmente cargos aí, né, estratégicos também das empresas. As empresas começam, chefes das empresas, presidentes, CEOs, etc. e tal, começam realmente a perceber na importância que é você dar valor e dar treinamento para os seus funcionários, né? Começam a perceber que é muito mais fácil reter, né, um funcionário, que funcionários mais satisfeitos trabalham melhor do que simplesmente aquelas máquinas humanas que ficam extremamente insatisfeitos. Então, a partir daí, nos Estados Unidos, o coaching começa a sair do âmbito esportivo, né, e o profissional coach começa a entrar dentro das empresas. E que é mais ou menos nessa época, um pouco depois, em 1970, né, que a gente tem aí o nosso querido pai do coaching, o Tim Gallwey, que escreve o The Inner Game of Tennis, ou o jogo interior do tênis. Depois ele escreve The Inner Game of Golf, The Inner Game of Music, The Inner Game of Sky, ou seja, o jogo interior do golfe, da música, né, do esqui, e The Inner Game of Work, e o jogo interior do trabalho. E o que o Tim Gallwey escreve, né? Ele era já um treinador de tênis, tem uma técnica toda especial de meditação e principalmente de não julgamento na hora de treinar os seus jogadores, né, os seus atletas de tênis e também a si mesmo. Ele praticava essas técnicas, né, nas suas competições ou quando ele praticava o tênis. E ele então lança esse livro, essa metodologia, e percebe que isso pode ser aplicado em diversos âmbitos, não só no esporte. Então chega uma hora que ele percebe que ele estava fazendo mais treinamento corporativo nas empresas nos Estados Unidos do que, né, no meio esportivo. E assim, então, fica realmente, a partir de 1970, conhecido o coaching, como a gente vê hoje, né? E daí é que vem toda essa terminologia chamada coaching, treinamento, né? Onde você tem o coach, que é o treinador, e você tem o coachee, que é o cliente. Então, por favor, eu gravei esse vídeo especialmente para você que é coach e que ainda não sabia a diferença entre coaching e coach e coachee. Então eu não quero ver nunca mais você errando essa, ok? É muito importante você saber o nome da sua profissão, pelo amor de Deus. Nenhum médico vai falar que pratica, eu sou medicina e eu pratico médico. Não, né? Eu sou médico e eu pratico medicina. Né? Eu sou psicólogo e eu pratico a psicologia. Né? Eu sou terapeuta e eu pratico a terapia. Então, eu sou coach e pratico o coaching, ou aplico o coaching. Fechado? Por favor, sem mais dúvidas sobre isso, tá? Sem mais confusões sobre isso. Então, seja um coach de sucesso, seja um super coach. E se você quiser ajuda para saber como elevar o seu negócio de coaching para um outro nível, para um outro patamar, e também o seu atendimento de coaching para outro patamar, clica nesse link que está na descrição do vídeo, depende de onde você está vendo esse vídeo, tá? Tem um linkzinho que te leva lá para fazer um download de uma ferramenta especial que eu criei para você, que é coach.
Fechado? E se você gostou desse vídeo, é claro, deixe seu comentário, né? Se você concorda, se você discorda, se você acha que não tem problema de errar, de falar coaching achando que é coaching, etc e vice-versa, né? Ou se você gostou e se você curtiu, se você também concorda e também quer que outros coaches aprendam a falar corretamente o nome da sua profissão, né? Compartilha esse vídeo ou marca um amigo aqui que precisa dessa dica, fechado? Então a gente se vê por aí. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e boas realizações. Tchau!